Rodrigo da Lisa tá aqui, Tá cara. aí, Rodrigo! Feliz papai! Que Deus te abençoe, papaizinho Rodrigo, meu filho. Rapaz, eu tô ficando um cara assim, já tô ficando com bisnetos, viu? E é por aí que ele começa. É mesmo? Caio, Ai. meu vovô. Tá começando por aí, tá adivinhando. Que beleza, meu amigo. É assim que eu me sinto, Rodriguinho. Cada dia mais, rapaz, ser vovô pra mim ficou mais natural do que ser eu mesmo. Caio, acho que eu sou o cara mais feliz da face da terra. Deus é lindo, porque Ele nos Aleluia. deu um cérebro e oportunidade para pensar. Amém. Porque por algum tempo eu achava que com Deus era tudo no sentir. Rodrigo mandando as dele. Caio, Rodrigo, digo isso porque filho olhando lindo. meu bebezinho nas minhas mãos e com toda a minha família em volta, eu fiz uma reflexão com eles em que meu pai aceitou Jesus naquela reunião. Que beleza. Eu disse que olhando para o meu bebezinho, veio o princípio da vida e entende que com ela começa... Entendi. Ele escreveu. Entendi. Eu disse que olhando para o meu bebezinho... Sim. Vi o princípio da vida e entendi que como ela começa, ela tem um fim. E quando analisamos essa vida como temporária, a gente percebe a oportunidade maravilhosa de que temos de amar e viver em plenitude e aproveitar todos ao nosso lado. Que coisa e eu disse, linda. por que a gente complica tanto as coisas? Por que coisas pequenas não nos deixam enxergar o Evangelho em momentos como esse? Caio, meu pai disse assim, 2 pontos. Filho, eu quero aceitar esse Jesus que me ensina a enxergar a vida sem agonia nervosa e medos. Eu quero. Amém. Que coisa linda. Olha só, o pai Ele... se reconciliando a filhos e o pai, pastor há anos. Mas hoje entrou salvação nessa casa. Não é porque o pai não fosse um homem da salvação, mas porque ele se tornou um homem do reino. Porque só um homem do reino diz para um filho de 15 anos, sendo o pai já um pastor, meu filho, sim, Caio, eu quero me converter a esse Jesus que ensina a gente a ver a vida com essa simplicidade do Evangelho. Isso é que é coisa linda. Isso é Evangelho, isso é poder de Deus, isso é batismo com o Espírito Santo. Isso é que é céu na terra. Isso é que é graça explosiva. Meus amigos, quando é que a gente vai entender que o Evangelho opera esses milagres impensáveis? Se um indivíduo que não tem um braço ver uma mão crescer ali, é menor do que isso. Infinitamente menor. É ver uma consciência dar um salto desse. E aí, brother? Aí ele fala assim, Caio, que lindo, lindo, tudo lindo. Amém. Por que o povo complica a vida, né? Não é muito mais fácil viver a vida como ela é? Um abraço. Meu filho, que coisa boa, rapaz. Que notícias suas e que boas notícias. E dá um beijo na Lisa, dá um beijo no meu bisnetinho, teu filhinho, viu? No teu pai, na família da Lisa, em todo mundo. A gente está aqui orando por você e com todas as boas expectativas. Olha só, hoje de manhã eu botei lá no meu Facebook, mas eu não vi nessa lista aqui, acho que eles esqueceram de baixar, um garotinho falando coisas, dando opiniões. Então, por favor, bota ele aí no ponto. Um garotinho dando opiniões acerca da vida, um egípcio dando opiniões acerca da vida, que me deixou em estado de perplexidade. Porque a menos que eu seja um idiota total, e alguém me diga, foi um fake gravado, não sei aonde, me provar por A mais B, eu então vou ter que dizer, esse garoto é o melhor artista da Terra. E Hollywood tem que aprender com o menino, porque o que eu vi foi nem um espírito de performaticidade, viu, Rodrigo? Assiste aí. E uma inteligência límpida de um garoto que tem no máximo também a tua idade,
mostrando aquilo que o Salmo 119 nos diz. Porque eu creio na tua palavra e amo a tua palavra, eu me tornei mais sábio do que os meus mestres. Isso não tem idade para acontecer. Se o coração for quebrantado, humilde, se não ficar soberbo, se não se jactar, se não ficar orgulhoso, se continuar humilde de espírito, que é ensinável, aprenderá tudo e não há limites para se tornar um sábio com 15 anos de idade, com 16 anos de idade, com que idade se tem. Se a gente mantiver a noção de que a nossa maior sabedoria na juventude é manter sempre o coração quebrantado, tanto quanto será a manutenção da sabedoria em nós a vida inteira, andar com um coração humilde e ensinável. Olhe só, Rodrigo, e olhem vocês todos, essa criança egípcia, e vejam a diferença entre a lucidez desse menino, e olha aqui, brother, a lucidez desse menino, e como ele dá de pau em 90% dos deputados federais do Brasil. Eita. E provavelmente ele dê de pau em pelo menos 60% dos senadores brasileiros, em termos de cultura imediata universal. Dá de pau em quase todo mundo aqui assistindo, ou pelo menos na maioria daqueles que passam no meu Facebook, que são ignorantes até não poder mais, embora sejam cheios de clichês da hora, mas nenhuma noção histórica, nenhuma arquitetura mais global, conduzidos apenas pelos seus gurus do imediato. Olha só essa criança, Rodrigo, olhem só essa criança, vocês todos, vejam lá. وعشان نرفض ان الدستور يسيطر علينا الجماعه وفلسطين مهما كان. احنا ما خرجناش من دوله عسكريه عشان نخرج لفاشيه دينيه. يعني فاشيه دينيه ده انا ما اعرفش يعني ايه فاشيه اصلا. يعني ان فاشيه دينيه هي ان انت تستخدم الدين اللي انت عايزه وتتشدد في الدين وتعمل حاجات باسم الدين، والدين ما بيتقش كل دوت. مين علمك الكلام ده في الازهر ولا انت؟ لا انا عارفه منين؟ نسمع كلام الناس كتير، وانا عن نفسي لي عقل ووعي يعني. بقرا الجرايد، بخش على النت. انت شايف ايه علي مش حلو في البلد وعايز يتغير؟ سياسيا ولا اجتماعيا؟ اجتماعيا لازم مطالب الصوت تتحقق، عيش وحرية وعدالة اجتماعية وقوة رسمية. العيش مفيش خالص. الحرية لسه الشرطة بتسحل الناس في السجون. العدالة الاجتماعية ازاي يبقى مذيع بياخد 30 مليون جنيه وفي ناس بتاكل بالسباق. سياسيا فين الدستور اللي بيعبر عننا؟ الدستور اللي يبقى فيه نساء نص المجتمع اصلا، نساء نص مجتمع مصر. ازاي يبقى ممثلين في الدستور 7 سيدات و6 منهم اخوان؟ شايفهم يعني هيعملوا حاجه في الدستور؟ ما بني على باطل فهو باطل. حتى لو الدستور حلو وتشكيل وحش يبقى يطلع وحش. ما انت ما تجيبليش 80 ماده مضاد وتجيب لي 20 ماده هيبوظوا البلد وتقول لي ده دستور. شفت المسوده يا علي؟ قريتها فين على الانترنت؟ بيقول لك ان الست زي الرجل كل حاجه فيما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه. طب في حاجه احكام الشريعه الاسلاميه بتجوز ان الراجل يهدد مراته وده ما يجوزش في المجتمع. ليه المشكله يعني؟ لا ما ينفعش، يعني انا ما اجيش اقرب مراتي اسحلها وتبقى على وشك الموت وتقول لي ده تقدير. ده مش تقدير، ايه تاني؟ ده عبط واستعباط. باطل لانه اصلا بلد الشعب اللي عمله كان باطل. كان باطل دستوريا وشعبيا وكل حاجه. واحنا كلنا عارفين كان قايم على ايه. كان قايم على استخدام الدين في السياسه، ودعاة المساجد كانوا بيرشدوا تيار معين، وكان قايم على الزيت والسكر، كان قايم على حاجات كتير. Veja só. Olha o grau desse menino. O banho dessa criança. Fantástico. O banho. Agora, não há limites. Um garoto na rua. Se você quiser, ele não é um garoto de rua, ele tem família, tem pai, tem tudo. Na rua. Agora, conversando com os amigos. Não há limite para a internalização de lucidez. Quando alguém queira. Sim. Quando alguém queira.
E eu estou dizendo isso que eu passei a vida vendo. E meu pai era especialista em forjar isso nas pessoas. Eu vi ele provocando o tempo todo isso na gente, nos filhos dele, nos sobrinhos, nos meus amigos que chegavam lá, provocando o pensamento. O mote lá de casa era raciocine. Raciocine, Caio Fábio, era o que ele falava desde que eu tinha 12 anos de idade. Papai, eu perguntava, ele dizia, pense, se você não conseguir resolver isso pensando, me pergunte que eu esclarecerei você. Mas eu tenho convicção que se você pensar, você vai entender. Aí ele te dava 2, 3 dicas de referência para o raciocínio e deixava você com a questão. Logo, logo, eu fui tendo uma alegria enorme de ver que as coisas podiam fazer sentido, que elas não eram só estanques, que era possível lê-las no conjunto e percebê-las. E esse menino é um ser da ordem de Melquisedeque da lucidez, o que mostra como Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, assim como iluminou meu filho querido, netinho, Rodrigo, e através dele toda a casa dele. Porque Deus continua assim, fazendo a mesma coisa que Jesus disse que Ele faz desde sempre. De pequeninos e de criança de peitos, Ele suscita louvor, Ele suscita força, Ele suscita glória para o nome dele. Que Deus abençoe a você, Rodrigo. Que Deus abençoe a toda essa gente jovem que me vê aqui cada vez mais. Está cheio de gente de 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos, 21, lotado e aumentando. Antigamente o Papo de Graça era ultra adulto na faixa etária. Agora cada vez mais, não só os smartphones e os telefones crescem na nossa audiência, mas as faixas etárias baixam. Não perdemos o grupo etário mais velho que continua crescendo, mas há um grupo de jovens e adolescentes chegando. Encontraram no vovô aqui um cara descomplicado para a gente conversar sobre o Evangelho. Então venham todos, porque eu dou o maior valor acima de tudo a um jovenzinho com cabeça de homem, uma menina com cabeça lúcida de mulher e que amam a justiça, ao invés de ficarem simplesmente divulgando clichês cansativos e idiotados. Viva o Rodrigo e tantos quantos com ele se assemelhem na vontade de crescerem na percepção da vida. Como esse menino do Egito. Que coisa linda, essa luz derramada sobre todos. Vem me ver TV, o canal é você.